quanto mais uma pessoa tem esse conceito tradicional de inteligência, mais capacidade ela tem de fazer essa análise preditiva, entendeu? E a maior parte das pessoas não consegue. E por não conseguir, até assim, a maior parte das pessoas não conseguem nem identificar padrões, análise de padrões. Inclusive o próprio teste de QI ele é baseado em análise de padrões, tá? Padrões, sim. A maior parte das pessoas não consegue nem analisar padrões simples do tipo saber que tipo de pessoa elas estão se relacionando e prever que vai dar uma merda se relacionar com uma mãe solteira, com um homem violento, com alguém que bebe, com uma narcisista. A maior parte das pessoas não tem nem esse nível de responsabilidade. Então é por isso que elas se chocam. É o que eu acho absurdo. Pra mim eu acho absurdo. Porque a pessoa vai lá, toma uma decisão que pra mim é claro que ela vai se fuder. Claro que ela vai se fuder. E aí quando ela vai e se fode, ela fica em choque, ela fala, mas eu não sabia que isso poderia acontecer. Eu falei, como é que você não viu, entendeu? Então a direita é a mesma coisa. E o aceleracionismo ele tem justamente esse mesmo caráter de análises probabilísticas e de predição. E eu já prevejo aqui, dá pra ver que já tem anos, talvez décadas até mesmo, que a direita ela tá tomando na cabeça, sendo humilhada, e tá se crescendo um ressentimento dentro da direita, realmente assim, um revanchismo, um amargor. Eu tô vendo realmente os homens de direita mais assim, radicalizados de fato. Veja, a direita ela é formada por homens. O homem ele aguenta muita porrada, cara. Ele aguenta muita porrada. Então o homem tá aguentando ser chamado de estuprador em potencial, ele tá aguentando um monte de lei aí se acumulando em cima dele. Por enquanto não tá acontecendo nada. Tá tomando. Só que o homem ele também tem um histórico. A direita, até por si, tem um histórico de aguentar muita coisa, mas ter um ponto de ruptura, entendeu? Historicamente falando, porque essas análises também preditivas, elas funcionam na base de tendenciologia. Então a gente olha para o passado para entender o presente e prever o futuro. Quando eu digo prever, não é algo profético. Chega um momento que a pressão é tão forte com a derrota da direita, com as leis, com a desesperança em si, o cara ele contemplar o castelo de ilusões dele ruindo, que rompe de uma vez, que não é o processo que a gente passou num processo muito bom, tranquilo, a gente tinha, foi através do intelecto, foi através da análise, a gente leu os livros, a gente fazia as observações, né, dos fenômenos sociais, etc. O nosso método foi muito tranquilo, foi de boa. Tanto que a gente tá nessa live aqui de boa, tranquilo. Agora, o processo dele será diferente. Não vai ser esse. Quem acordar daqui pra frente, meu irmão, vai ser na base da porrada, porque quem acordou pelo amor, acordou. Agora vai acordar pela dor, parceiro. Então, aí é questão da dor, né? Aí que vem, inclusive eu tô vendo lá, nossa, inúmeros perfis do Twitter que antes criticavam a gente, perfis católicos, que eles estão utilizando a gente. Olha que interessante. Eu vi mesmo. O Levi, Momback, Levi, etc. Peraí, porra. Vocês estavam dizendo que a gente... Um mês atrás você tava criticando, você tava falando mal da Red Pill. Agora você tá... que aconteceu com o Felipe Chaves, né, do Fúria e Tradição. Caralho, meti o pau na Red Pill pra cacete, isso. Cara. O cara me bloqueou. O maior defensor da Red Pill. Hoje em dia... Então, mas aí, sabe o que é interessante? Que eu percebi isso. Que a gente não precisa mais defender os nossos pontos. Os nossos próprios detratores, os detratores do passado, eles que defendem o nosso ponto agora. Eles que estão na frente. É muito engraçado. Faça parte da Alcateia, um grupo de desenvolvimento pessoal sem mulher. Sem esse papo que não serve pra nada. Aqui a gente trata de monetização, temas aí que facilitam a monetização para você ganhar dinheiro, músicas, edição de áudio e vídeo, marketing, né, temas gerais, livros, tem muitos livros aí na comunidade já, idiomas, psicologia, sobre o mercado de trabalho, sobre inteligência artificial, vários tópicos, cidadania estrangeira, tem um chat para comentar vídeos, tem desenvolvimento de sistemas, filmes, né, nos mais gerais, startup, growth hacking, diversos, dados estatísticos, uma porrada de dados estatísticos, segredos do YouTube para quem quer começar, né, a produzir conteúdo, cripto e até animes. Então, entrem em alcateia.space. Dá um senso de orgulho, vamos falar a verdade. Dá um assim, você olha assim e fala, porra, o trabalho foi feito, entendeu? E eu sei que isso aqui veio de mim. Eu sei que o trabalho rendeu frutos, eu sei que eu consegui. Eu consegui, nós conseguimos de fato. E assim, o pior é que a gente não ganha os... Por sermos operadores do submundo, é claro. Não. A gente não ganha os louros. Não ganha os spoilers. A galera não vai falar assim,
foi esse cara que começou com isso, foi aquele cara que começou com isso. Não, é um negócio assim que se espalha organicamente, e aquela coisa do libertarianismo também, né? Não existe, como é que eles chamam? Não existe propriedade intelectual, exato, né? Sim, sim. Não é de nossa autoria, entendeu? As ideias. Pra mim, assim, eu nem vou ligar tanto. Lógico que a gente tem uma parcela do ego que a gente se sente lisonjeado. Mas hoje eu vejo, por exemplo, eu vejo o pessoal utilizando seres de luz. Exato, seres de Tava luz. numa live, acho que, sei lá, do Ryan ou de alguém. De alguém. Eu vi alguém grande aí. Sim, usa Falaram muito esse seres de luz. Aí eu falei, porra, seres de luz foi eu que eu peguei do Xemorpheus há 3, 4 anos atrás que eu falava seres de luz, que não tinha aqui no Brasil seres de luz. Então se o eu cara usei tá também falando bastante hoje. muito tempo. Então, eu roubei do Xemorpheus, que é do espanhol. No espanhol eles falam a Red Pill da Tem o galera da. Miqueinha também, né? O Miqueinha, que foi, começou na live do tiozinho. Esse lance de retardatário foi de propósito. Agora eu vi alguém falando retardatário. O termo de direita, eu já vi várias pessoas falando de direita, e pessoas assim que são maiores que o meu perfil, né? Então eu me sinto lisonjeado porque eu sei que fui eu que inseri na mente. E realmente existe. E a gente vai inseminando. A gente está sendo um agente, a gente está sendo um agente aceleracionista, né? Mesmo que a gente não entenda isso, não tenha essa compreensão, estamos sim acelerando de alguma forma. E é bom ver o resultado disso. É bom ver que as pessoas. Agora as pessoas. Os detratores do passado estão começando a aceitar alguma Coruja, o coisa. social Boomer Promo tem salvação? O processo Ele está louco aceleracionista por ele uma também Ursol. é medido pela organicidade das coisas, né? Do tipo, não dá pra ficar sendo idiota por tanto tempo também, sabe? Porque tá muito claro, entendeu? O comportamento feminino, as leis, a política, tá tudo ficando muito claro, velho. As transformações sociais e como as pessoas elas estão se relacionando umas com as outras. Tipo, as ilusões, elas têm data de validade, sabe? A Blue Pill, ela tem data de validade. Uhum. Porque chega a ser uma questão de seleção também, seleção A social. realidade, a realidade se impõe. É isso que a gente A fala. A realidade se realidade impõe, se cara. impõe. Mas dia menos dia, o que a gente fala aqui, por exemplo, da questão da pensão socioafetiva, quando surgiu essa jurisprudência ali, 2017, etc., já existiam os grupos, eu participava dos grupos do Facebook, onde a gente falava, olha, foi aprovada, tem a jurisprudência e tal, mas só que existe um delay cultural, né? Até as pessoas assimilarem aquilo. Isso, até começa a água bater na bunda, né? A questão A do água sapo ali na, sapo não, na não, às frente. vezes até a água batendo na bunda, às vezes o cara ele tem alguém na família, mas aí essa pessoa fala, mas é porque ele foi vacilão. Ele que deu mole. É que a gente voltamos à questão, né, da arrogância do eu. E ele mesmo vendo na família dele essa situação, ele fala, não, mas é porque o cara foi vacilão. Então, a lei para ela ser sentida pelo coletivo, ela vai demorar anos, até décadas, se pá. Porque já tem quase 10 anos dessa jurisprudência e ainda nós não tivemos um efeito que possa ser sentido pelo coletivo de forma generalizada. Ainda não temos isso. Tem Temos isso. alguns influenciadores aqui e ali apontando, olha, existe a alienação parental, mas ainda assim eu não sinto no Esse filho da coletivo May não entregou a minha pizza essa da Domingos urgência. ainda. Não tem medo o suficiente. Isso, Falta medo. The urgency of now. O medo, nem the urgency of now. É o medo mesmo, né? É medo. Porque assim, quando uma lei ela chega e diz assim o seguinte, você vai pagar pensão socioafetiva se você se relacionar com a mãe solteira, e aí a mulher tem que ir lá, exigir isso, e blá blá blá, e aí tem que passar por um processo. Então o cara ele não fica com medo, porque ele não olha para isso e ele pensa assim, isso vai me fuder. Porque existem processos os quais o cara tem que passar para ele tomar na bunda desse jeito. Só que as mulheres, principalmente, o Estado, eles são os maiores agentes aceleracionistas, cara. Porque conforme eles não vão vendo que os homens e as pessoas no geral, elas estão tendo medo e que elas estão aceitando mais, o Estado e as mulheres vão empurrando, entendeu? É tipo quando você tem uma namoradinha, aquela lei hermética do micro repetindo macro, né? Quando você tem uma namoradinha e ela começa a te testar para ver até onde você quebra. Então ela vai, por exemplo, pirraçar você até você ter algum tipo de
até você dobrar, ou ela vai querer que você pague mais, ou ofereça mais para ela até você dizer chega. Então é o teste de limites, né? E você está vendo os processos políticos e as transformações sociais fazendo esse teste de limites. O governo ele funciona nisso aí. O governo ele tem uma ferramenta orgânica, tá? Muito sofisticada de teste de limites do cidadão. Então ele tenta fuder o cidadão, tipo, cobrar o máximo de impostos até onde o ser humano, o cidadão não aguenta. É aquela coisa da curva de Laffer, né? Você já deve ter ouvido falar da curva Não, de sim, Laffer. é um conceito econômico que a partir do momento É um conceito que você cobra impostos, eles começam a trabalhar de forma negativa. Isso. Né? Que as Ou, pessoas por não têm exemplo, dinheiro para pagar mais. podemos botar isso até no conceito do profissional liberal, que é, por exemplo, você tem uma mercearia que vende margarina e manteiga. Se você aumentar muito o preço da manteiga, a galera vai preferir margarina, mesmo que margarina tenha um sabor horrível, que seja feito de plástico, parafina aquela porra e vai fazer seu coração explodir, suas veias entupirem, né? Mas assim, se você aumentar muito o preço da manteiga, as pessoas não têm outra opção senão ir para margarina. E se você aumentar muito o preço da margarina, a mesma coisa vai acontecer com a manteiga, enfim. De qualquer jeito, você tem uma forma de medir a temperatura ali, né? Medir a aceitação das pessoas, e o Estado ele funciona assim, não de uma maneira austríaca, né? Que esse conceito de praxeologia ele partiu da escola austríaca, então ele não tem esse conceito econômico sofisticado. O Estado ele faz isso de uma maneira orgânica, porque o Estado ele é uma instituição viva, de fato, né? Porque é feito por pessoas. A economia ela também é movida por pessoas, mas a economia ela consegue ter um conceito muito mais científico, muito mais assim, matematizado de fato. O Estado não, o Estado ele é absolutamente emocional, cara. Ele é absolutamente emocional. Ele é movido pelo que, ainda mais no Estado brasileiro, principalmente o de hoje, ele é movido por, sei lá, o Felca vai lá e faz um vídeo que bate 50 milhões, passa uma lei totalmente redundante que o ECA já conseguia fazer, né? Já estava ali dentro do ECA aquela lei ali de É o proteção de sentimentalismo generalizado. então você vê que o Estado ele vai crescendo assim por conta de uma, sabe, da sensação das pessoas e dos governantes. Então uma coisa totalmente, como é que eu posso dizer assim, orgânica, não tem uma palavra melhor, né? É uma coisa orgânica ali. Então o Estado ele vai vendo assim, peraí, o cidadão ele aceita a gente botar mais uma taxinha. Aí vai o Haddad e bota mais uma taxinha. Aí ele testa, ele vê que o povo não quebrou. Opa, o povo não quebrou, não chiou muito, dá pra botar mais uma taxinha. Solo cabeça. Solo cabeça. Vai botando assim até, meu irmão, até o povo falar, peraí, aí não dá. Aí não dá, e aí eles retrocedem um pouco, eles tentam fazer algum tipo de psyop ali para distrair, né? O Estado ele costuma funcionar assim. As mulheres é um comportamento muito parecido com o feminino, cara. Mulheres também costumam fazer isso no micro. Se você se relacionou com mulheres o suficiente, você vai notar isso. Então, a gente mais aceleracionistas aqui o Estado e que as mulheres não tem, parceiro. É brutal, né? E aí os homens, eles ficam mais no reacionarismo, né? Na reatividade. Do tipo, ele vai aceitar que a esposinha dele cague um pouquinho na cabeça dele, mas pode chegar um ponto que ele fica puto. Que eu tô percebendo hoje, que é um conceito que a origem é o Deleuze, né? É do antiédipo, que é o desejo maquínico. É um livro, ele escreveu um livro, né? O Antiédipo, que desejo ele tá fundamentado na carência, né? O desejo principalmente o freudiano, por isso que ele colocou o Édipo, né? Principalmente esse desejo freudiano, ele está fundamentado na carência, na falta. A questão que ele propõe agora é o desejo maquínico. Não de máquina, é uma máquina, estritamente, mas Máximo querendo dizer... respeito pelo coruja. Realmente Mas querendo um dizer rei diamante. mas querendo dizer que é um desejo que é um fluxo. E hoje em dia a gente está percebendo muito isso. Exemplo de fluxo, que a gente tem a boca, o alimento e o intestino. A gente posta alguma coisa, aquilo ali tem um impacto na rede e gera outros comentários. Ou seja, esse desejo maquínico, ele está relacionado ao fluxo, não estritamente à carência. E hoje nós tivemos na internet aí, né, antes dessa live, a gente teve é um fenômeno interessante que eu notei, que é esse debate aí de uma pessoa contra 50, por exemplo. Uma puta contra 30 cristãos, que foi recente. Isso evidencia muito o que o Deleuze falava, que depois o Nick Land foi desenvolver, né, dentro da conceituação, né, e da filosofia aceleracionista,
que é do desejo maquínico, que virou um fluxo, não é uma pessoa debatendo com outra. Né? Essa coisa do o desejo tem alguma dependência direta, que se realimenta e vai e volta. Não. Hoje você precisa ter um fluxo. É tipo uma linha de produção. Você é a estrela, aí chega uma pessoa debate, aí sai. Aí depois chega a pessoa B e debate e sai. É sempre um fluxo. E isso a gente percebe também na tecnologia hoje em dia. Tem um pessoal que usa o N8N, que é uma ferramenta tecnológica que você vai automatizando tarefas e interconectando processos através de entradas e saídas. E isso já está acontecendo. Eu só queria comentar aqui que eu achei interessante, né, essa analogia de que o aceleracionismo ele já está presente aqui, no dia a dia, inclusive. As pessoas. É porque o aceleracionismo, pelo menos assim, as pessoas elas não notam as transformações sociais tão bem por uma falta de sensibilidade, é uma falta de leitura. Mas as pessoas se acostumam com ela muito fácil. Então, hoje as pessoas têm, eu acho que isso é engraçado, né? Você pega, por exemplo, os boomers, que há poucas décadas atrás ficavam dizendo que essa coisa de ficar mostrando foto em rede social é loucura. Imagine as pessoas saberem onde você está, todo local, em que local você está a todo momento. Eles falavam que essa coisa de celular ia destruir as pessoas, mas você veja que durou o quê? 10 anos, demorou 10 anos, ou até menos, né, que isso, para os boomers acatarem isso, eles seriam os que mais se expõem hoje em rede social, são os que mais caem em golpe, são os que mais, né, são os mais vulneráveis aí nessa questão de rede social, tecnologia e internet. É bizarro. Então, você vê que as pessoas elas começam a ter assim uma ojeriza inicial, como diria Schopenhauer, né? Mas depois, primeiro elas ridicularizam. Eu acho que o primeiro é a revolta, né? Depois a ridicularização e depois a aceitação. A preparação mental ela é muito valiosa. Essa preparação mental que a gente teve durante anos e anos, protocolo Deixas em Paz, Profano Feminino, leis, análise preditiva, todo esse arcabouço aí intelectual, digamos assim, intelectual e cultural, fez com que a gente tivesse um alívio, uma paz. Isso gerou uma paz, uma preparação mental, uma paz que o retardatário não tem, porque ele já está represando isso há muito tempo e uma hora esse choque vai chegar na cabeça dele, direto na cabeça dele. Esse choque, esse mal-estar generalizado, a gente não vai ter. Eles vão ter. A maioria dos homens vai ter isso. Que aí a gente já teorizou aqui de uma reação bestial, né, coletiva, que será usada também para reprimir. Né? Todas essas violências pontuais que estão surgindo serão usadas para reprimir. E essa repressão aumentará ainda mais esse mal-estar desses homens que não estão preparados porque há de vir, né, para tudo que a gente está avisando há anos e anos e anos. Então, vai de encontro que eu tô falando. Que, na verdade, eu tenho uma visão muito otimista, né? Até parece um pouco nos Eu tweets também lá no sou white Twitter. pill pra caralho, mano. Eu também acho que essa época que a gente Mas vive assim, otimista é muito boa. pra gente. Sim. Aí que tá. O otimismo pra gente. Agora, pro retardatário, será um pesadelo. Porque tudo aquilo que ele ficou represando e negando, que exige da mente. Você está negando alguma coisa, exige uma energia. Você está gastando uma energia desnecessária que você poderia estar focando em outra coisa. Aqueles caras que estavam, os detratores que estavam negando a gente, eles gastam muito mais energia do que a gente, porque a gente já está com o fluxo, com o tal. A gente já está alinhado com o fluxo da realidade. Eles não, eles estão indo contra. Esse ir contra já é uma força desnecessária e desperdiçada que eles têm, que está acabando com a energia vital deles. Então, a gente meio que já está calejado quanto a isso. Só que aqueles que eles estão ainda dentro da janela de Overton, eles geralmente ficam buscando a aceitação, que a janela de Overton não acelere, tá? Ela só acelera mais devagar ou mais rápido, mas ela tá sempre em processo de movimento. E aí quando os caras chegarem eles sempre ficam no meio da janela de Overton, onde é com argumentos mais concordáveis possíveis dentro das bolhas deles, né? E aí conforme essa janela de Overton deles vai se avançando,
eles vão começando a se sentir mais confortáveis em falar argumentos que nós aqui falamos. É o que eu Só falei, que aí as tem a galera expressões. pirraça. Exato. Aí a galera vai pirraça e fala bem assim. Quando, assim, eu vejo uma pessoa que está repetindo aquilo que todo mundo já está falando, só que de uma forma mais erudita, mais eloquente, que chama mais atenção. E eu vejo um cara que ele é o cara esquisito ou estranho, aí eu já tenho muito mais empatia por aquele cara, eu já tenho mais interesse, né? Peraí, o que esse cara tá querendo dizer? Aí eu vou lá dar uma olhada, sabe? O aceleracionismo ele é baseado nisso aí, cara. Ele sempre, assim, no momento que, sei lá, a coisa mais bizarra do mundo, robôs sexuais se tornarem normais, o aceleracionista ele já vai estar trazendo uma coisa que é mais bizarra ainda. Vai ser considerada mais bizarra ainda. Ele tá no futuro, né? É o cara que tá no futuro. futuro. Exatamente. Tá sempre no futuro, tá sempre olhando pra frente. Não tem essa. Tipo, aí eu já trouxe até papos ainda mais aceleracionistas do que robôs sexuais, que seria o caso de talvez até mesmo parar com reprodução comum dos seres humanos, que é outro artificial, né? Sem reprodução biológica. Aí futuramente já trouxe algo mais aceleracionista ainda, que é a inutilização do sexo feminino, porque se nós teríamos robôs sexuais para a mulher, para cumprir o papel que mulheres cumprem sexualmente, que cumprem muito mal, inclusive. Mas isso que você tá falando é a base, é a base de muito que o Rick Land fala, que o aceleracionismo ele tem tudo a ver com eficiência. Isso ele fala nos livros dele. Sim, é verdade. Tem muito a ver com eficiência. Então não importa se aquilo ali tem uma ética, até porque a ética é baseada na cultura. Então ele fala, no pós-humanismo, o humano ele vai deixar de ser o protagonista. Vai deixar O de ser ator protagonista. principal. Então o foco será a eficiência. Então, humano, foda-se. Ah, todas essas crenças que você tinha. Ah, mas tem que ser no pelo, tem que ser de forma tradicional. Foda-se. O foco é a eficiência. Se a máquina ela cumpre de uma forma melhor, aí tem a desterritorialidade, que é do que ele se baseou no Deleuze, que é você substituir aquele terreno clássico por algo mais eficiente. Por exemplo, a gente não tem o braço humano, vai ter o braço, o ciborgue, o braço mecânico. Já é o conceito de cyberpunk mesmo, né? Cyberpunk. Do transhumanismo. Não tão longe. Agora vamos olhar a questão da internet, por exemplo. Você não tem um território físico? Hoje a gente tem internet. Sim. É uma desterritorialidade.